Olá, estamos de volta, aula 2 agora. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre aquela aula? Aula 1, professora, tem muito conceito, tem muita informação. Não esqueçam da dica que eu passei para vocês de consultar o material, assistir aqueles vídeos, acessem aqueles links, tudo muito fácil. Lá no YouTube mesmo, vocês podem copiar e colar aquele link ali e assistir para vocês fazerem o quê? Compreenderem, fixarem melhor esse conteúdo, porque tem realmente muita informação, são muitas nomenclaturas e algumas vezes isso pode confundir você, aluno, quem está realmente aprendendo, porque é muita informação, como eu falei para vocês. Então, procurem buscar no material de apoio o esclarecimento dessas dúvidas. E não deixem também de praticar a leitura, procurem buscar toda essa revisão, porque é um conteúdo muito bom, é um conteúdo que está sempre sendo utilizado dentro das organizações e isso faz parte da vida de todo profissional que está envolvido com esse conteúdo, tá certo? Vamos lá. Bom, agora nós vamos falar sobre os objetivos do fluxo de caixa. Segundo o Zidanovski, professora, que nome esquisito, né? Não, vocês conseguem falar, só falar o Zidá que tá tranquilo. Ele disse o seguinte, que esses objetivos, e são muitos aqui, então eu vou estar falando e explicando cada um deles para vocês, que os objetivos de caixa, o que eles trazem para a organização? Equilíbrio dos seus fluxos, ou seja, é o equilíbrio entre a entrada e saída de recursos. O que? O saldo das obrigações incorridas dentro do prazo estabelecido. Então, é a empresa honrar os seus compromissos, é ela saldar as suas obrigações. Previsão do quê? Desses desembolsos de caixas em volumes elevados em épocas o quê? Em épocas de mais baixa escala. O que significa isso? A empresa que produz o quê? Chocolates. A época boa, uma época muito favorável para ela, qual é? É a época da Páscoa. Então, nos demais meses do ano, o que ela faz? Ela precisa ter um equilíbrio desses desembolsos para ela saber como é que ela vai organizar o seu fluxo de caixa para fazer com que o quê? Que o seu, voltando lá no capital de giro, não fique no negativo, não fique defasado por conta o quê? Dessas sazonalidades. Outro objetivo também aqui do fluxo de caixa é o quê? Propiciar ao gestor financeiro uma visão estratégica do quê? Da situação da empresa. É onde ele identifica, por exemplo, se a saída, se a aquisição de determinadas matérias-primas, elas são necessárias para aquele momento ou não, se aquelas vendas, se a extensão de prazo para os clientes será necessário naquela época ou não. Então, o fluxo de caixa faz com que o gestor tenha essa identificação. Demonstrar o quê? Em que período que a empresa precisa captar recurso, quando ela vai precisar buscar refluxo para aplicar quando existir o quê? O excedente de caixa. O nosso caixa tá bom, puxa, que legal, né? Nosso capital de giro tá bacana. Então, o que a empresa vai fazer? Ela vai buscar informações se ela pode, inclusive, fazer aquisição de bens, ou onde ela vai captar mais recursos para fazer o quê? Porque esse caixa sempre esteja em maior volume. Outro objetivo, outra vantagem também do fluxo de caixa, o que é? Analisar a situação de inadimplência dos clientes. Isso é comum em qualquer empresa. Vão ter sempre aqueles clientes que ou deixarão de pagar ou que irão demorar mais para pagar. Então a empresa precisa ter o quê? Um mapeamento dessas informações para ela saber o quanto essa inadimplência irá gerar uma negatividade para a organização. Desta forma, é possível fazer o que, pessoal? O que é esse fluxo de caixa dentro de tantos objetivos? Desta forma, é possível fazer com que o fluxo de caixa ele proponha para o gestor uma visão ampla daquilo que eu falei para vocês, sobre esses aspectos financeiros, deixando tudo muito claro, tudo de forma muito objetiva, a origem, o destino dos valores que a empresa tanto recebeu e como ela pagou.
O que são, agora, saindo do assunto dos objetivos e entrando aqui nas fontes de financiamento do capital de giro? O que é isso? O que são fontes de financiamento? No conceito aqui, nós vamos entender que as fontes de financiamento é um conjunto de capitais internos e externos dessa organização, que são o quê? Utilizados para financiamentos de aplicações e investimentos realizados. Em alguns casos, o que é melhor? Que a empresa não faça, não busque nenhum tipo de financiamento. O ideal é que ela faça o quê? Uso do capital próprio, sem ter que recorrer a terceiros. Dentre essas fontes do financiamento, nós temos algumas modalidades. Uma delas, e é a mais comum, é o financiamento, que geralmente é o que? Associada a banco. Bancos, eles têm os juros maiores, mas é uma das modalidades que são citadas dentro das fontes de financiamento. Agora aqui, pessoal, tem um outro tipo de fonte que é o que? A participação acionária. Um dos sócios ou o sócio majoritário, ele faz o que? Ele quer vender parte da empresa para um sócio investidor. Mas, professor, o que é um sócio investidor? Algum de vocês já assistiu ou já ouviu falar de uma série chamada O Sócio? Eu até coloquei aqui para vocês uma sugestão de episódio. É uma série que é exibida também aqui no Brasil na Band, mas é no canal History. Eles têm um canal no YouTube que tem vários episódios, inclusive. Então, quem quiser e quem puder assistir, eu aconselho, porque vocês vão saber, vocês vão conseguir associar o que é um sócio investidor. Essa pessoa, no caso, o apresentador, o Marcos, o que ele faz? Ele busca empresas que são empresas que têm negócios em potencial, são empresas boas, mas que por algum motivo, e pasmem, a maioria delas que não sabem administrar o seu fluxo de caixa, não sabem trabalhar o seu capital de giro, elas estão à beira da falência. Então ele compra parte dessa empresa, ele investe nessa empresa e faz com que esses problemas, ele trabalha para que esses problemas sejam resolvidos e a empresa não precisa decretar o que? Falência, ela não precisa ser fechada por conta dessa má administração. É muito interessante, pessoal, então quem puder assistir, eu sugiro, eu coloquei aqui uma sugestão para vocês, mas quem for acessar, seja pelo YouTube, assistir na Band, que é no canal aberto, ou então no canal pago, que é no canal History, quem puder assistir pelo menos um, vocês vão verificar como que é interessante, como que esses problemas administrativos, eles realmente podem fazer com que a empresa fique em dificuldades e como que ele propõe melhores ações. Ah, mas ele sabe tudo, professora? Não, acontece que ele tem muito dinheiro, as empresas que ele tem geram muito lucro, então o que ele faz? Ele vai investindo em outras empresas. Muito interessante essa dica, então quem puder acompanhar esses episódios. Agora, um outro tipo de fonte de financiamento são o quê? São as agências de fomento. As agências de fomento, elas têm uma vantagem de que os juros são menores, que são o quê? São financeiras controladas pelo governo, geralmente pelo governo estadual. Então, aqui em Campo Grande tem uma, em outros estados também tem outras. Então, o que eles fazem? São formas mais baratas, são formas mais acessíveis de financiar o capital de giro e o capital fixo da organização. Então, as agências de fomento, elas estão oferecendo inclusive assim, valores maiores, prazo de pagamentos maiores, para poder ajudar essas empresas a não recorrerem a outras fontes que podem fazer o quê? Podem onerar muito mais, já que os juros são mais altos, todas as empresas terão inclusive que honrar esses compromissos, então já vão ter um empréstimo contraído. Então, quanto maior se estender esse prazo, quanto maior o valor do juro, isso faz com que Com que o ativo da empresa diminua.
Vocês vão verificar que eu sempre vou estar trazendo o que? Exemplos, ou então vou colocar aqui para vocês links, vou sugerir que vocês assistam vídeos, que vocês façam pesquisas. Por quê? Porque aqui, o que eu estou falando para vocês, contém muita informação, contém muitos termos, mas quando você assiste um vídeo, quando você lê uma matéria a respeito, você consegue fixar melhor esse conteúdo. Esse link aqui é da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Vocês podem aqui copiar e colar o link aqui de uma empresa que recorreu a uma agência de fomento e ela se transformou, ela deu um up na sua atividade que ela está exportando para a China, para muitos outros países. Eles conseguiram ampliar o negócio fazendo esse empréstimo, o quê? Com uma agência de fomento. Eles iriam recorrer a um banco, né? Mas como viram que o juro que ficaria muito ruim e a empresa já estava numa situação não muito favorável, então contrair uma dívida maior poderia significar inclusive o fechamento dessa empresa. Então eles recorreram a essas agências de fomento e a partir daí conseguiram dar um up para a sua instituição, né? Para o seu negócio. Muito bacana isso aqui. Quem puder assistir, eu indico. E um muito famoso que vocês pelo menos já ouviram falar, que é o BNDES. O que é o BNDES? Ele é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ele faz o quê? Ele faz esse investimento nos negócios que a empresa propõe. A empresa está com dificuldade, precisa fazer aquisição de materiais, a empresa precisa fazer aquisição de novos produtos, né, de novas matérias-primas, ou então ela precisa fazer o quê? Ela precisa ampliar o seu capital de giro. Então, recorrem ao quê? Ao BNDES. São taxas de juros também atrativas, mas eles trabalham geralmente com empresas maiores, de maior porte, ou então empresas que estão com maior solidez no mercado. Então, o que acontece? Eu abri minha empresa há pouco tempo, eu ainda não tenho muitos fornecedores, então o BNDES ele faz toda uma análise da sua empresa, do cadastro da sua empresa, então ele geralmente trabalha com instituições que estão que apresentam maior solidez no mercado. Essas soluções de crédito que eles propõem, elas são mais amplas e elas estão situadas em vários setores da economia, como por exemplo, comércio, setor de comércio, os serviços, as indústrias, o agronegócio, né, que está muito em evidência aí. Então as empresas estão conseguindo obter financiamentos dentro do BNDES, usando o quê? Eles estão praticando taxas melhores do que as financiadoras comumente utilizam. Agora falando sobre as origens e aplicações dos recursos das empresas. O que significa isso? O DOAR, que é a sigla aqui que representa essas demonstrações, tem o objetivo o quê? De representar, de mostrar, de exemplificar todas essas informações relativas ao quê? A essas operações de financiamento. Vocês viram lá que no slide anterior as empresas buscam, né, dentro de cada fonte esses recursos e o DOAR faz o quê? Faz a demonstração de como esses recursos foram aplicados dentro o quê? Dentro do exercício social da empresa. O DOAR, ele também tem como o quê? Qual que é o objetivo principal dele? Apresentar as operações de financiamento dentro desse exercício social. Foi aquilo que eu falei para vocês. Só que o que aconteceu? Esse DOAR, ele foi substituído pela demonstração de fluxo de caixa. Essa é uma lei, 11.638 de 2007, que instituiu a substituição do DOAR pela DFC. Professora, mas qual que é a diferença entre elas? A DFC, ela é muito mais prática, ela não contém tantas informações como o DOAR. O que acontecia? O DOAR ele acabava sendo muito utilizado mais para quem era da área da contabilidade, para quem trabalhava com isso, por conta de todas as suas denominações. Então, o DFC ele veio para simplificar e trazer informações também, só que de forma mais sucinta, para que todos que estivessem movimentando, que estivessem manuseando esse tipo de documento, pudessem compreender o teor, a informação daquele conteúdo. Isso daqui, pessoal, é um exemplo que eu peguei para vocês, inclusive é um exemplo do ASAF,
de doar. Então vocês vão verificar que aqui, ó, ele apresenta as origens, ou seja, o lucro e o prejuízo do exercício. Lembrando que o exercício é o ano. Aqui ele mencionava, ó, tá vendo aqui, o aumento do passivo, redução do passivo, na parte que tudo aqui é feito por partes, né? Aqui as aplicações, se teve aumento ou redução do quê? Do CCL, que é o capital circulante líquido, ou seja, aquele dinheiro que a empresa está dispondo. Aqui, pessoal, qual que é esse entendimento? Qual que era a finalidade do doar? O doar faz com que o capital de giro ele fique o quê? Cada vez mais ou constante ou esteja cada vez maior. Nunca fique negativo. Então, essas demonstrações, elas facilitam o quê? Facilitam essa visualização para que o próprio administrador, o gestor ali, verifique, sim, isso está correto? Não, isso nós temos que corrigir. Então, ele faz sempre essa verificação justamente para manter o quê? Aumentado, elevado o capital circulante líquido. Bom, vamos lá, pessoal. Agora, as origens desses recursos. Primeiro deles, o lucro líquido, que a gente fala, o lucro depois, o lucro líquido é sempre o quê? É sempre aquele lucro depois de cumpridas todas as obrigações. Estão devidamente o quê? Ajustadas. O que foi incluído, o que foi excluso e que não afeta o quê? O CCL. Por exemplo, provisões de longo prazo. O que a empresa precisa fazer essa previsão? Como é que ela pode se organizar a longo prazo? Perda na venda do imobilizado. Nós vamos ter que nos desfazer de algum bem para poder originar mais recursos. Depreciação. O que é essa depreciação? É aquilo que vai diminuindo. Amortização, a gente precisa amortizar valores, ou seja, nós vamos ter que antecipar recebíveis, então isso acaba amortizando o valor. Variações monetárias e cambiais de longo prazo. Então a gente sabe que a economia está em constante mudança, tem a questão do dólar para empresas que trabalham com isso. Então o que acontece? Essas variações monetárias, elas influenciam a maneira como essas origens dessas aplicações podem ser afetadas ou não. Imposto de renda diferido no longo prazo. Muito importante também vocês observarem isso. Integralização de capital, ou seja, nós vamos fazer o que? Vamos adicionar mais capital, vamos verificar como que esse capital poderá ser melhor integralizado. Ingresso de reservas de capital, ou seja, o ágio dessas ações, doações recebidas, então tudo isso também influencia nessa origem dos recursos. Outros tipos de recursos também o que são? São os empréstimos de longo prazo. Então isso pode fazer o quê? Com que a empresa vai ter o valor ali disponível, mas ela precisa também estar ciente de que, como ela tem financiamentos a longo prazo, ela precisa saber como é que ela vai honrar esses compromissos. Redução do realizável a longo prazo. Lembra lá do realizável no começo dos slides? Aumento do exigível a longo prazo. O que é o exigível? Façam sempre essa associação. O que está no ativo, o que está no passivo. Ativo significa o crédito e o passivo, o débito. Vamos lá, aqui é muito importante vocês observarem o quê? Que enquanto as origens aumentam o capital circulante líquido, ou seja, tudo aquilo que está originando, as aplicações diminuem. São aplicações, mas o que são essas aplicações, professor? O que é isso aí? Os lucros distribuídos, ou seja, a empresa vai fazer a divisão desses lucros, então essas aplicações elas vão incidir aonde? Na diminuição do capital de lucro líquido. Aumento do ativo realizável a longo prazo. Isso também faz com que o quê? Essas aplicações incidam no CCL. Aquisição de bens do ativo imobilizado. Muito importante também. Aumento do ativo diferido.
Redução do redução do passivo não circulante. Então, toda vez que reduz o passivo, o que significa isso? Positivo para a organização. E dentro dessa redução, o que pode significar aqui? Reduzir, diminuir dívidas de longo prazo. Quanto mais a empresa se propõe a pagar as suas dívidas em menor período, ela não precisa o quê? Estar buscando fontes de recurso, caso, dependendo da sazonalidade econômica, ou então da sazonalidade de vendas dela, ela precisa o quê? Recorrer a outras fontes porque diminuiu o capital de giro. Reduzir o patrimônio líquido. Não é que isso seja ruim, porque o que é o patrimônio líquido? Vocês lembram disso aqui? É a riqueza, mas ela tem algo que é dela, ela pode se desfazer sem contrair o quê? Os juros, que são o que mais afetam as organizações hoje em dia. Agora, pessoal, vamos interpretar dentro do balanço patrimonial grau de endividamento, perfil de dívida, necessidades e coberturas do capital de giro. Isso daqui, quando a gente fala assim, grau de endividamento, o que significa isso? Como que ele funciona? Por qual razão ele acontece? Qual que é o perfil da dívida? Como é que a gente faz para identificar uma alternativa favorável para sair dessa situação? Ou pelo menos a empresa estar o quê? Num grau menor de endividamento. Vamos lá? Tá vendo? A pessoa fica, maluquinha. Uma empresa, ela pode contrariar dívidas por diversas razões. A pior delas é quando uma empresa precisa o quê? Ela se endivida muito mais para pagar as despesas. Significa que ela não está conseguindo fazer com que as suas vendas, fazer com que o seu estoque que está sendo o quê? Reduzido lá da sua empresa, faça com que isso seja revertido em lucro. Ela está pagando juros, por quê? Porque ela está em dívida, ela está em débito. A empresa não está gerando lucro. Quando a gente fala de índice de endividamento, ele é comumente chamado de índice de endividamento geral ou o EG, ele é utilizado para identificar até que ponto esses ativos da empresa estão sendo financiados com o capital de terceiros. Como que é feito isso? A gente faz o somatório de todo o passivo, seja ele de curto e longo prazo, e divide pelo total de ativo, também de curto e longo prazo. Esse resultado, essa divisão aqui, depois ela é multiplicado por 100. Vem cá que eu vou apresentar para vocês um exemplo aqui. Por exemplo, aquela empresa nossa, Coxinha Express, ela tem um passivo de 2 milhões. O que é um passivo? Ela tem dívidas que totalizam 2 milhões. E um ativo de 4 milhões. Legal, né? Então, se vocês observarem aqui, ela tem 2,5 de dívida, mas ela tem o quê? De crédito, 4 milhões. O cálculo feito aqui, nós vamos pegar os 2 milhões e vamos dividir por 4 milhões. Depois, a hora em que eu multiplicar por 100, ele vai me dar um percentual aqui de 62,5%. Que conclusão é essa? Dentro das análises, nós podemos dizer que o grau de endividamento da nossa empresa, da Coxinhas Express, está o quê? Comprometendo grandemente o ativo. Mas, professora, por quê? Esse índice diz que quanto mais alto for esse índice, maior a empresa está apresentando inadimplência. Então, quanto mais alto se aproximar do 100, a empresa está em grau de endividamento grande. Aqui, saindo lá do índice, nós vamos agora estudar o quê? A composição de endividamento. Essa composição que vocês vão observar que todos eles são tratados com siglas, que a hora de apresentar as fórmulas fica muito mais fácil. Então, o CE aqui é um indicador, ele serve para verificar, identificando o quê? A composição do endividamento. Ele vai verificar
se a empresa está devendo mais a curto prazo ou a longo prazo. Ou seja, se ela vai estar endividada há muito mais tempo ou se ela vai conseguir resolver isso em menor tempo possível, ou seja, dentro do curto prazo. Nesse caso aqui, o CE é calculado com a divisão do passivo de curto prazo pela soma do passivo também de curto prazo, mais o passível de longo prazo. Vocês verificaram aqui que não entrou o ativo de longo prazo. Esse resultado também tem que ser multiplicado por 100. Vamos lá, no nosso exemplo aqui. A nossa empresa, vamos manter a Coxinha Express, porque eu adoro coxinha e vocês também, né? Então, essa empresa, ela tem um passível de curto prazo, sempre observando a nomenclatura, de 40 mil. E aqui, o passivo de longo prazo dela, de 220 mil. Bem valoroso, né? Mas valoroso o quê? É passivo, então significa o quê? Vocês estão conseguindo acompanhar aqui, ó, tá vendo, ó? Passivo de longo prazo, 220 mil. Significa que ela tem, assim, várias dívidas, várias obrigações em um longo prazo. Para que a gente possa obter aqui a composição, vamos dividir, como eu falei para vocês, pegando aqui os 220 mil, somando com os 40 mil, multiplicando por 100. Isso dá um resultado aqui para nós de 15,38%. O que significa isso? O grau de endividamento dessa empresa é de 15,38%, conforme o resultado aqui, dentro do curto prazo. Agora, se eu for subtrair o quê? O 100%, lembra que eu falei para vocês? O 100%, aqui desse 15,38%, eu vou chegar a um resultado de 84,62%. Então, as chances dessa empresa, dentro do longo prazo, ficar endividada, assim, bastante endividada, é muito maior. O prazo é muito mais demasiado do que em curto prazo. Aqui, pessoal, nós temos vários índices, tá? Dentro desses índices de endividamento, nós trabalhamos com vários índices. Alguns deles aqui, ó, vou citar para vocês. Participação de capital de terceiros, ou seja, quanto que a empresa está tomando emprestado de capital de terceiros, né? A cada, o quê? 100 do capital também. Esse é muito comum, assim como esse aqui também, que é o nível de desconto de duplicatas, que é o NDD. Como é que você faz a soma desse índice? Como é que você verifica esse grau de endividamento da empresa? Você pega as duplicatas descontadas, ou seja, aquilo que você precisa pagar, e divide pelo número de duplicatas recebidas. E daí vocês vão verificar também esse índice, pessoal. O quanto menor ele for, é melhor. Isso significa que a empresa vai estar em menor grau de endividamento. Agora, nós vamos falar sobre essa necessidade de capital de giro. Por que as empresas precisam tanto do capital de giro? A função é o quê? É cíclica, é dentro daquele caixa, está sempre circulando. Quando esse ciclo de caixa é longo, essa necessidade de capital de giro é maior. E quando o prazo também é curto, a necessidade é menor. Por isso que eu coloquei aqui vice-versa. Assim, quando se reduz o ciclo de caixa, vamos resumindo aqui, significa que a empresa o quê? Pode receber mais e pagar depois. Ela consegue sempre buscar o quê? Prazos de pagamentos maiores com seus fornecedores. E faz com que isso ela consiga manter aquele capital de giro em caixa por mais tempo. Certo? Pessoal, eu encerro por aqui essa nossa aula. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Dúvidas, vão anotando, vão buscando informações, vão buscando apoio no material que eu disponibilizei aqui para vocês. Até mais!